Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém. E hoje estamos chegando ao fim de mais uma série de mensagens concernente aos falsos profetas. Texto base, livro do profeta maior Jeremias, capítulo 29, verso 8 e 9, que nos diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem aos vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Amém. Antes de qualquer coisa, iniciamos com oração. Ora comigo. Santo Deus, eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Olha, Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que, se o Senhor quiser, o Senhor venha falar conosco da maneira que lhe apraz. Amigo Espírito Santo, trata com a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, nós, durante esses dias, citamos textos bíblicos, nós falamos aquilo que o Santo Espírito ministrou aos nossos corações, e há quem diga que a cada dia muitos cristãos têm sido enganados por espíritos de engano que pairam sobre as igrejas. E, além disso, precisamos também entender que a igreja do século XXI é uma igreja que lê pouca Bíblia, estuda pouco a Bíblia e vai em busca de muitos movimentos que, ao seu entendimento, parece ou eles pensam que Deus está ali. Eu não estou aqui citando o nome de igreja e nem é o meu pensar. Na verdade, eu quero alertar a igreja a que busque mais os dons do Espírito Santo. Em destaque, o dom de discernimento. Por quê? Porque muitas vezes se diz que Deus está falando, mas Deus não está falando. Se diz que Deus está bradando, mas Deus não está bradando. E com tudo isso e em tudo isso, precisamos entender e compreender, à luz da Sagrada Escritura, tudo aquilo que o Santo Espírito quer nos revelar. A partir de hoje, eu te convido a ler mais a Bíblia, a ir mais para uma escola dominical, um discipulado, fazer cursos de capacitação, é claro, não deixando de lado a intimidade com Deus, a oração. Ah, pastor, mas, sabe, eu já tenho o meu dia a dia, tenho o seu dia a dia, mas não tenho o seu devocional. E, entretanto, nós precisamos, acima de tudo, entender que são tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde as quais a cada dia o adversário, com suas estratégias sorrateiras, sutis, vem tirando a muitos da igreja que se frustram por uma palavra, por uma profecia que aparentemente acharam que era Deus. Ah, foi Deus. E quando chega o dia, alguns se deparam e se frustram por não entender que foi Deus. Como eu li aqui, né? Se foi Deus, Deus cumprirá. Precisamos fazer prova não do profeta, mas da profecia, porque muitos, se usam e dizendo que é Deus, e o Senhor está lá em cima, sentado no trono, dizendo: não sou eu. Há muitos que têm a cara de pau, que não têm vergonha na cara de extorquir a igreja, a noiva do Cordeiro, muitas vezes querendo agradar quem oferta bem, quem muitas vezes paga por uma profecia, mas
entendendo acerca da Bíblia Sagrada. E se você não está observando, hoje o contexto é diferente. Hoje o contexto é de trazer a visão, o discernimento, haja vista que a Bíblia nos fala e nos garante que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. E muitos, mas muitos que outrora eram vasos de Deus, faziam a obra de Deus, terminaram por ser enganados. E basta, não precisa ir muito longe não. Às vezes, ao nosso lado, tem pessoas que falam a verdade, tem pessoas que pregam a verdade e são escanteados. Muitas vezes são como Micaías, profetas verdadeiros, que são ameaçados, esbofeteados, vivem a pão e água, mas ainda assim não deixam de falar a verdade. Mas oxalá que Deus levante muitos profetas compromissados com Deus, com sua palavra, e o parâmetro bíblico para decidir se uma profecia é de Deus ou não, ou se o profeta que fora usado naquele momento é de Deus ou não, é que toda a profecia ela é para exortar, edificar e consolar. Isso daí a gente aprende, sabe, em um curso básico de teologia, que toda profecia ou toda palavra é divinamente inspirada para exortar, edificar e consolar. Mas acima de tudo também precisamos entender que é tempo de vigilância. É tempo, sabe, de a gente ficar muitas vezes desconfiado quando os profetas de Baal, aqueles que sentam na mesa de Jezabel, que não gostam de falar a verdade, porque todo profeta ou falso profeta, ele não gosta de ouvir a verdade. Ele não gosta. Porque, sabe, amados, a igreja hoje em dia é uma igreja doente, que está na UTI e que os médicos que dela cuidam têm dado a medicação errada. Veja que comparação interessante, né? Como assim, pastor? Não entendi. É que muitas vezes a gente, por não ler a bula para aplicar a medicação correta, a gente termina, em vez de ajudar na recuperação do paciente, a gente o deixa mais doente. E isso eu me refiro à palavra de Deus. Há muitos altares que já não pregam mais a verdade, que já não falam mais que Jesus está voltando, e que, acima de tudo, em vez de pregar o cajado, o concerto, na linguagem nordestina aqui, em vez de pregar a barrote, estão pregando o sabor de mel. É bem verdade de que não é todas as vezes que a gente vai, digamos assim, trazer uma palavra dura. Às vezes a gente pensa em trazer algo, mas o Santo Espírito ele muda toda a mensagem, todo o contexto. Por quê? Porque uma vez que alguém sobe ali com a responsabilidade árdua de pregar a palavra de Deus, ele precisa ser confrontado e cobrado por aquilo que ele prega, ou que ele canta, ou que ele está fazendo. Porque a cobrança maior não é quando prega, é quando sai do altar, onde a qual as pessoas vão olhar a nossa vida. Então, nos dias atuais, paira uma grande quantidade exorbitante de pessoas que se dizem ser profetas de revelação, que se dizem ser profeta do manto, do praia, do reflá, mas que na verdade não tem um pingo de vergonha na cara. Amados, despertemos, porque Jesus está voltando. Despertemos para, acima de tudo, ter um relacionamento maior com Deus. Esse relacionamento só vem através da oração, através da busca pelo conhecimento, onde a qual Amós capítulo 3, versículo 7 vai dizer que antes de Deus revelar alguma coisa, Ele revela aos pequenos. E a palavra do Senhor também nos diz que nós devemos guardar a palavra no coração para não pecar. O problema é que às vezes a gente vai para cultos que tem tudo menos palavra, que tem tudo menos Deus falando, e muitos, para massagear o ego ou para não perder a agenda,
para não perder, sabe, muitas vezes os holofotes e as mídias, eles querem inventar coisas mirabolantes. A palavra é tão simples de pregar, meu irmão. A palavra é tão simples de nós entendermos. O difícil é de viver, mas que a partir de hoje, e que a partir dessas mensagens que foram ministradas, Deus brote em seu coração a necessidade de buscar mais a Ele, a necessidade em ler mais a Bíblia e de buscar um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus e não com pessoas, sabe? Muitos têm endeusado homens, mulheres que dizem ser profeta ou profetisas de revelação, mas se a gente adorar quem de fato merece ser adorado, que é o próprio Deus, e não o profeta, aí a gente vai ver a verdade onde escondido está. Porque eu me lembro que é um texto bíblico onde o rei Asa, fazendo uma reforma no templo, ele vê o ajudante que ali estava, ele encontra uma Bíblia escondida, um livro da lei escondida por sobre os escombros. E é como estamos vivendo nos dias atuais. A Bíblia está escondida dentro da igreja e poucos são os que se interessam em procurá-la. Amém? Hoje foi diferente, né? Porque aprove ao Senhor falar da maneira que Ele quer, da maneira que só Ele sabe falar. Eu mesmo estava aqui dizendo que de mim eu não tenho nada e nunca terei. Mas aquele que busca em Deus a verdade, e eu até já, sabe, aconselho algumas pessoas que pregam Bíblia genuinamente. E agora vendendo meu peixe, né? Bíblia na mão, cafezinho com Jesus, outros e outros homens de Deus que têm compromisso com a palavra e que acima de tudo tem por base fazer a vontade de Deus. Sabe, amados, é tempo de despertarmos a igreja que anda adormecida e buscar em Deus um avivamento espiritual. O avivamento só vem depois de uma crise. Quando o povo acha que está em crise, é aí que Deus toma conta com o seu avivamento. Talvez você que está do outro lado tenha passado por um momento conturbado, tem sofrido porque já não tem mais força de buscar a Deus. Mas Deus há de sacudir o mundo e levantar homens e mulheres remanescentes, que, tal como o profeta Jeremias, que quando dormindo disse: eu não consigo mais me conter porque a palavra arde dentro de mim. É assim que tem que haver. A palavra arder dentro de você. Amém? Que o Santo Espírito abençoe a tua vida. E já te faço um pedido. Se você quer semear nesta obra, se você quer, acima de tudo, ser um semeador do Bíblia na mão, do cafezinho com Jesus também. Se quiser ser do cafezinho, procura lá nosso amigo Pastor Alex, que, diga-se de passagem, já está com mais exemplares do seu livro. Eu até recomendo o livro do Cafezinho com Jesus, tá bom? Então, também estamos aqui sempre com Bíblia na mão. E se você quer abençoar estas obras, entre em contato conosco, porque essa obra é tão difícil. Mas enquanto o Senhor estiver nos dando a oportunidade de falar do amor dEle, de buscar a face dEle, e Ele nos revelar a sua santa palavra, aqui estaremos fazendo isso com amor, com fervor e com tremor. Amém? Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Deixa eu estar mandando também um abraço muito especial para uma ovelha nossa que completara mais uma primavera. Trata-se da diaconisa Nilza, que domingo passado completara mais uma primavera, esta serva do Senhor, e até peço que você apresente-a em suas orações, tá bom? A você que também tem completado mais uma primavera, deixa eu te mandar um abraço muito especial, parabéns para você,
e que o nome do Senhor seja glorificado sempre através da tua vida, tá bom? Se você puder, vá lá no nosso canal, sim, no nosso canal no YouTube, Nomenclatura, Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Deixa o teu like, teu joinha, compartilha, curte e acima de tudo seja um missionário ajudando esta obra, compartilhando a palavra do Senhor. Se você quer abençoar esta obra, a nossa chave Pix 81986865026 81986865026 opção celular, tá bom? Chave Pix celular. Cheiro no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A partir das próximas mensagens, estaremos gravando mensagens aleatórias e também já preparando a primeira campanha do ano, tá bom? Primeira campanha do ano está chegando e logo logo nós vamos te dar o tema e da maneira que assim faremos. Cheiro no teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh glória!